estaremos aqui com você fazendo companhia todos os dias pela manhã. Há sempre alguém. É assim que nós começamos hoje Na Mesa em Família, cantando para você, ilustre companhia. Né, esposa? Tudo bem? Tudo bem, bom Você dia, não curtiu gente. eu cantando, esposa? Eu tô ainda... Tentando definir se curtiu ou não. Eu tô procurando as palavras certas aqui pra... Meu Deus, que dificuldade. Ai, Jesus. Eu posso cantar um hino para você antes da gente começar aqui na mesa? Olhe nos meus olhos, diz que sim. Meu Deus do céu. Você elogiou? Então eu vou parar. Depois do elogio eu paro para não, né? Nossa, a chave é essa, gente. Elogiar. Descobrir a chave. Elogia que tá tudo bem. Meu Deus. Que daí eu fico com medo de depois prejudicar. Esposa, hoje nós vamos falar sobre paternidade do céu. Paternidade do né? céu. E nós estamos aqui na mesa, nesse devocional, nesse tempo precioso, todas as manhãs, na mesa em família, falando de identidade, né, esposa? Sim. Restaurando identidade. E como é precioso ter esse tempo, porque muito dos problemas que nós temos em relação à nossa identidade é porque nós não nos conectamos com a paternidade do céu. É verdade. Né? É. Então, como que uma pessoa que não é conectada com o Criador, né, com a paternidade, com a fonte de vida, tudo aquilo que nós somos vem dele. Quando nós fomos gerados, ele disse, olha, nós vamos fazer o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí nós temos essa conexão de vida, o sopro de vida do próprio Deus. E aí como que a gente vive plenamente aqui sem se conectar com ele? Você acha que é possível? É complicado, né? É difícil você viver em plenitude, ter uma vida plena, uma vida em que você se sinta ali uma pessoa realizada, se você não tem conexão com o nosso Pai Celeste, né? A gente vai bater um papo ainda sobre a paternidade da terra, mas é muito interessante a gente ver, entender que muitas pessoas que elas não têm uma paternidade resolvida na terra, elas têm problema com a paternidade de Deus, né? É muito recorrente isso. E para nós é uma ideia difícil de compreender quando você pensa que alguém não reconhece, que alguém não se relaciona com esse pai tão bondoso, com esse pai tão zeloso e ao mesmo tempo tão poderoso que é Deus, né? A gente entender, a gente reconhecer que Ele é o nosso Criador, que por trás de tudo na nossa vida ali tem o cuidado, tem o zelo, tem a proteção dEle. Eu acho que a vida ela é tão mais preciosa quando você olha e entende que Deus é esse Pai que está ali cuidando de você o tempo todo. E deve ser muito complicado quando as pessoas não conseguem ver isso, quando não conseguem viver isso, né? É porque a nossa ideia de pai é de alguém que dá ordem, né? E esse é o nosso desafio com paternidade, porque a gente cresce tendo um pai que é essa figura de repreensão, essa figura de contenção. Isso pode, isso não pode. Não põe o dedo aí, não mexe aí. Quando esse pai, ele estabelece esse monte de regras aqui, e a gente olha para Deus como nosso pai, e vê que tem um monte de coisa que não pode fazer também, a gente já olha com muita resistência para ele, né? E aí, aonde que está o problema? O problema é que a restrição é para proteção. Exatamente. Toda vez que o pai fala assim, não põe o dedo na tomada, não é que ele quer ser o... Não é porque ele é ruim. Não é porque ele é ruim. Ele está preservando do choque, está preservando do susto, né? Quem já levou um choque aí? Né? Escreve aí nos comentários aí se você já tem experiência aí com choque. Então, Aquele negócio do pai, não brinca com fogo, aí
tirou o olho um pouquinho, vai lá e pega o saquinho, vai brincar com fogo e pisa em cima. Você já fez isso, né? Meu irmão já fez. Você já fez isso. Então, gente, esse ferro de passar roupa, não pode pôr o dedo aqui, não. E às vezes a criança vai lá, né? E chora, esposa. Chora. Dói. Opa, dói. É ruim. Sofre. Às vezes acontece isso em relação ao fogão, às chamas. Então, gente, a gente precisa entender a didática de Deus, né? A didática da paternidade. E a gente precisa entender que por trás da repreensão, por trás da contenção, por trás da correção, tem uma preservação. A palavra é preservação. A palavra é cuidado, né? Então, se a gente entende que tudo aquilo que Deus nos corrige aqui é querendo livrar você do inferno, é querendo livrar você da eternidade no inferno, a obediência, o relacionamento com essa paternidade, ele fica mais, né, esposa? Ele facilita. Então, o Senhor está preservando, o Senhor está cuidando, o Senhor está moldando, está gerando, e muitas das nossas inseguranças aqui na terra é porque a gente não quer muitas vezes se respaldar nessa paternidade do céu, né? Nessa paternidade de Deus. E aí, eu estava brincando aqui antes da gente começar aqui Na Mesa em Família, que tem muita gente, esposa, que prefere chamar Deus de Senhor, né? De ser superficial com Ele, prefere esse relacionamento superficial, porque chamar de pai significa alguém que tem acesso à minha intimidade. Senhor é alguém que você obedece fora do seu quarto. Senhor é alguém que você cumpre aquilo que Ele quer fora da sua intimidade. Pai é aquele que Jesus diz, olha, o Senhor você fica lá fora, mas o Pai você entra para o quarto com Ele. Ora, e aí ora o seu Pai, lá no seu quarto, na sua intimidade, o seu Pai que acompanha aquilo que você faz em secreto, Ele vai caminhar com você publicamente, mas o Pai, Ele te acompanha no secreto, né? Orar e falar Pai Nosso significa Pai que acompanha todos os meus dias, Pai que acompanha os meus segredos, aqueles que ninguém conhece, os segredos da mais profunda intimidade. Reconciliar com essa paternidade é difícil, por quê? Porque coloca luz em tudo, né, esposa? Traz ele para perto. Uma das coisas que o filho mais gosta quando está crescendo ali pai, não entra no meu quarto sem bater, né? Pai, eu já posso fechar o meu quarto com a chave? Os filhos não gostam disso, esposa? Gosta. Não gosta quando os pais vão perdendo esse acesso constante? E Deus, quando você assume essa paternidade, é alguém que está te acompanhando em todo o tempo. Eu tô olhando para você com esse violão aí, você fazendo a pose, né? Quem não conhece, quem tá olhando de fora e não conhece, vê você segurando esse violão aí nessa pose, até fazendo uma notinha ali direitinho. Quem não conhece, olha, só de olhar para a pose, fala, nossa, né? Mas para Deus você não faz pose. Ele olha e fala, ô Jesus, eu sei que é pose, eu sei que não toca, eu sei que não... Pro pai não tem pose. O pai conhece. O pai conhece, né? Foi só uma... Só me denegrindo aqui. Não, amor. Mas um mas é isso na mesmo. prática, né? Mas uma coisa em relação a essa paternidade do céu é que você não entende essa paternidade do céu enquanto você não consegue acessar o coração de Deus, né? Qual o desejo mais profundo de Deus a seu respeito? Qual a vontade mais profunda de Deus a seu respeito? A esposa fala, teve algumas correções na infância ali, não teve, esposa? Várias. Cinta, vara. Só. Sempre cinto ou vara. Cinta ou vara. Top.
Hoje você entende, né, esposa? Entendo. Na época você não conseguia acessar o coração para entender qual era o propósito daquela disciplina, né? Hoje, passados anos, você consegue compreender. Sim, né? sim. Então, é assim que nós, enquanto nós somos criança, a gente dá birra quando Deus nos repreende. A gente fica invocado quando Deus diz não. A gente fica muito invocado quando o Senhor, mesmo você orando e clamando e pedindo algumas coisas e Ele não acessa, e Ele não libera, e Ele não te atende, às vezes a gente fica muito chateado. Mas é porque a gente ainda não conseguiu acessar o coração de Deus, Imaturo, do nosso né? Pai. A nossa imaturidade faz a gente, né, fazer algumas coisas. Minha mãe conta que quando meu pai me repreendia, quando eu era pequeno, eu dava birra a Hércules. E eu batia a cabeça na parede. De pedir. Entendeu? Me jogava para trás assim, batia a cabeça na parede. Acho que é por isso que é meio amassado aqui. Meu Deus. Então, gente, olha só que coisa forte, entendeu? Meu pai teve que me disciplinar, me corrigir, entendeu? Para eu não me machucar, esposa. Entendeu? Teve que me corrigir para eu não me ferir, entendeu? Numa postura extremamente infantilizada. Então, é assim que muitas vezes Deus trabalha com a gente, né? Deus conhece você e Ele conhece o nível de ingratidão que nós somos propensos. Hein, esposa? O nível de ingratidão que nós somos propensos. E aí, se você está debaixo de uma paternidade que sabe que você é birrento e que você é ingrato, por que Deus vai ficar te abençoando, te dando tudo que você quer? Não. Deus vai travar você. Até você começar a valorizar muitas coisas que Ele já fez por você. Ser grato nos mínimos detalhes. Nós temos filhos, né, esposa? A gente consegue continuar atendendo todos os pedidos dos nossos filhos e eles gerando um altíssimo nível de ingratidão? Não dá, né? Porque senão você só reforça aquele comportamento. Se é ingrato e você continua fazendo e você continua agradando, mesmo diante de uma manifestação de ingratidão, você está reforçando aquele comportamento negativo, né? Então, a forma de alterar isso é você privar, para que na privação a pessoa aprenda a valorizar, né? Então, é exatamente, gente, esse entendimento desse coração que nós precisamos acessar. Então, por que algumas coisas para a gente é mais difícil? Por que algumas coisas para você é mais difícil? O seu pai conhece o seu nível de resistência, conhece o seu nível de entrega, Ele sabe aquilo que você pode oferecer e Ele sabe por onde você pode transitar. Por mais que você queira cuidar do filho aqui no braço, proteger o tempo todo, como fica um filho, esposa, crescendo, que ele é mantido no braço e em proteção absoluta o tempo todo? Mimado, né? Como fica um filho que não teve a liberdade dos pais para crescer, para engatinhar, para machucar o joelho, para correr e machucar o tampão do dedo? Já machucou? Tem que ter história, gente, tem que ter cicatriz. Criança que não tem cicatriz é criança que está fadada a ter um comprometimento significativo no seu desenvolvimento. Então, as suas cicatrizes, elas revelam muito do seu nível de crescimento. E você, como mãe, gosta de ver as crianças machucarem? Não. Eu, como pai, gosto de ver os meus filhos se machucarem? Não. Mas eu sei que muitas das cicatrizes é que vai fazer eles crescerem. Hoje, em lugares que eu falava para eles assim, não corre aqui que você pode cair. E eles não atenderam, mas quando eles correram ali
caíram e se machucaram, agora, por conta da experiência, eles não correm mais naquele mesmo cenário, naquele mesmo lugar, naquela mesma intensidade, porque agora eles sabem exatamente a consequência. Reconciliar com a nossa paternidade do céu significa muito entender aquilo que Deus está fazendo, né? Eu gosto muito de observar quando Jeremias, ele tem uma crise. O grande profeta, né, esposa? O grande profeta, ele tem uma crise. E quando ele tem uma crise, ele diz assim: Senhor, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Eu amaldiçoo a pessoa que levou a notícia para o meu pai, dizendo que minha mãe estava grávida. Eu amaldiçoo todas as pessoas que celebraram o meu nascimento. Eu amaldiçoo todas as pessoas que fizeram parte do parto, as pessoas, as parteiras. Eu amaldiçoo todo mundo. E aí, ele está extremamente invocado, como um bebezão mimado, dando birra. E muitas vezes nós somos assim, porque, gente, Deus não está incomodado se você vai dar birra ou não. Deus não está incomodado se você vai ficar chateadinho de beicinho com ele ou não. Ele vai estabelecer o propósito da paternidade em você, você goste ou não, ele vai cumprir esse propósito. Então, mesmo que às vezes seja necessário dizer não às suas orações, mesmo que às vezes seja necessário deixar você na solidão, né? Na solidão de às vezes sentindo o abandono do pai, o desprezo do pai. E aí Deus muitas vezes ele vai trabalhando dentro desse cenário. E aí Jeremias, quando ele está assim, aí Deus vem para Jeremias e fala: ô Jeremias, sou eu que sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal. É com essa ternura que nós precisamos nos conectar ao coração do Pai. O Pai que olha para você como filho e fala: meu filho, sou eu que sei os planos que tenho para você, meu filho. O lugar que você não pisou ainda, eu já conheço. Para o nosso Deus, o passado, o presente e o futuro não existe. O nosso Deus é atemporal, ele está acima do tempo. Ele conhece o seu futuro antes mesmo que esse futuro existisse para você. Antes mesmo que você nascesse, ele já conhecia o seu futuro. Então, quando ele te disciplina, quando ele corrige, quando ele é cuidado. Mas aí, quando a gente não entende, o nosso Pai está lhe dizendo: sou eu que sei os planos que tenho para você. Planos de bem e não de mal. Planos de te prosperar. Não é, esposa? É muito forte, gente. Somente quem é filho e consegue descansar no coração do Pai, consegue descansar nos braços do Pai, consegue conhecer o caráter do Pai, a ternura do Pai, a profundidade de amor do Pai. E aí é tão poderoso quando a gente vê esse Pai entregando o único Filho para nos dar vida eterna, vida abundante, para perdoar os nossos pecados. Era preciso que o sangue fosse derramado, era preciso que houvesse arrependimento, era preciso que a história fosse mudada, mas ele diz: olha, mesmo quando todo mundo pecou, mesmo quando todo mundo, ainda assim, eu vou enviar o que eu tenho de melhor. E aí Jesus vem ao mundo, e aí é poderoso demais. Se a gente conhecer esse nível de amor do Pai, a gente consegue se reconciliar com Ele, né, esposa? Consegue. Consegue se reconciliar com Ele, consegue viver o nosso propósito. Porque esse Pai que declara que sabe os planos que tem para você, Ele comunica esses planos enquanto você se conecta com Ele. Você não vai ter acesso aos planos do Pai enquanto você não é filho da obediência. Enquanto você não é filho que consegue acessar o coração do Pai. Então, é nessa mesa, junto aqui,
nesse ambiente, tomando um café, tomando um suco, aqui nesse ambiente, esposa, que nós vamos orar e vamos pedir para que o Senhor, de repente você está afastado, está com a vida triste, vida vazia, e você se afastou porque apresentaram a você um Deus rancoroso, um Deus que te apresentaram só um monte de regras e você nunca entendeu o coração de Deus por trás de tudo isso. Nós vamos orar, né, esposa? Amém. Vamos orar. A esposa vai orar, eu vou orar aqui junto com ela e nós vamos nos reconectar ao Pai. Senhor, nós Oh, meu oramos Deus. neste momento a Ti, somos Oh, gratos Senhor. a Ti por esse dia, Oh, por essa meu Deus. oportunidade de compartilhar essa palavra com os nossos Sim, Senhor. irmãos, com todas as pessoas que estão aqui conosco nesse momento. Eu quero Te agradecer, Senhor amado, porque nós desfrutamos de um Pai zeloso, de um Pai cuidadoso, de um Pai que nos guarda, que nos protege, que tem suprido, Senhor amado, a nossa vida em todas as áreas. Nós Te agradecemos porque nós temos no Senhor esse Pai. Eu oro a Ti neste momento, Senhor amado, pelas pessoas que estão aqui conosco e de repente têm sentido falta dessa paternidade em Ti e de repente têm tido dificuldade, Senhor amado, de se conectar contigo como um Pai. Pessoas, Senhor amado, que estão feridas e que por causa dessas feridas, ó Deus, viraram as costas para Ti, viraram as costas para essa paternidade tão poderosa que nós encontramos em Ti. Eu oro para que essas pessoas sejam reconectadas contigo, ó Deus, para que Teu Espírito Santo visite cada coração neste momento e essas pessoas consigam olhar para o Senhor e ver no Senhor esse Pai tão maravilhoso que nós sabemos que o Senhor é. Eu peço a Ti que abençoe cada uma dessas pessoas, que o Senhor visite cada coração dessas pessoas que estão aqui conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém, Bianca. Top. Benção demais. Gente, que Deus abençoe você, a sua família vitoriosa, porque você está debaixo dessa paternidade. Amém. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia. Nós estaremos aqui com você fazendo companhia todos os dias pela manhã.